Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pop Enem, que até agora se chama Podcast do Pop Enem. Você vai participar da nossa enquete que vai decidir o nome desse podcast. Mas hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Geógrafo, professor, trabalhou com sistema Aritsá, com sistema objetivo, o que mais? Ângulo e muitos outros. Foi produtor de material didático. Galera, não vou dizer o nome, só depois da vinheta. Roda a vinheta. Então, hoje nós vamos falar com um professor geógrafo, autor de material didático. Eu estou falando do professor que é referência de ensino de geografia aqui no Vale do Paraíba. Estou falando do professor Alexandre Fidalgo. Muito bom. Muito obrigado por estar aqui. Gente, aqui a gente estava conversando aqui nos bastidores, se pá, rola um making off. Fidalgo, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando sua experiência, compartilhando sua expertise. E apresente-se aí para os nossos alunos, para os nossos Quem és tu? espectadores. Quem és tu? Eu é que agradeço, né? Quem és tu? Primeiro você fala que é referência no Vale do Paraíba, né? Não, mas nós Ele somos não a põe capital do pressão Vale. no podcast, né, galera? Vocês vão sentir pressão no Enem, mas não é nem metade disso, tá, pessoal? Então eu já alivia aí. Bom, eu comecei minha carreira praticamente toda aqui no Vale do Paraíba como professor, passei por outras áreas da escola, sou um apaixonado por educação, tenho formação em pedagogia também, e essa experiência de escrita de material didático e de seleção de conteúdo, porque às vezes você trabalha com a escrita, mas ajudar uma escola a escolher, a dimensionar em relação à carga horária também é muito importante. Então a gente fala que o professor, assim como o geógrafo, ele acaba sendo meio que o rei das várias especialidades. É a criatura polvo. A gente tem que atender várias demandas ao mesmo tempo. E hoje eu ainda trabalho com escola, tenho a oportunidade de dar aula para o meu filho, é uma honra, né? E trabalho com a parte de criatividade, né? Criatividade escolar, esse tipo de coisa aí. Que Tá legal. bom? E a criatividade escolar você trabalha mais próximo de um trabalho à parte que você tem, né? Que é o podcast, ou também dentro da escola? A gente tem um estúdio de criatividade. Dentro da escola, eu topei hoje o desafio também de ministrar projeto de vida, Sim. muito focado na área socioemocional. Então, voltei a estudar, galera, Nunca parei mais com alguns isso aí. cursos aí na área de psicoeducação, psicanálise, psicopedagogia. E hoje a gente está com um projeto também de mindfulness, de meditação Legal. nas escolas, para grupos assim pequenos, mas está tendo uma profusão muito legal na parte de relaxamento. Fica mais uma dica. A gente vai depois enumerando as dicas para os alunos, porque assim, aqui eu estou preocupado com eles também, né? A câmera dos alunos aqui, Claro, devia tô até olhando colocar um demais pra nome eles, ali, né? alunos, Funciona. né? Os estudantes aí, né? Importante. Legal. Ô, Mas, Fidalgo, eu gostaria de fazer uma pergunta já. então manda brasa, que senão Essa questão quando eu começo eu não Você paro. mencionou trabalho com criatividade. Como é que se dá esse trabalho? Por exemplo, na nossa geração, vou colocar a nossa geração para rejuvenescer o Raidar, que ele é mais velho, né? Aqui, A gente tem a mesma idade. na, no- Talvez não. na nossa geração, algumas informações, até um tempo atrás, a gente não acreditava que elas poderiam ser vendáveis. E eu me interessei muito por aqueles cursos da Hotmart, essas aulas mais prontas, mais fáceis de reciclagem, Ok? e comecei a perceber que tem um nicho muito grande aí de uma informação direta com o teu público que você consegue multiplicar através da internet. Ok? Só que tem todo um trabalho, que nem vocês aqui no estúdio, tem todo um aparato para a gente se lançar no mercado de maneira consistente, Aham. aproveitando essa informação prévia que a gente tem e se comunicando com o jovem e também com a turma da nossa idade. Tá. Então, o que um estúdio de criatividade faz? A gente faz uma espécie de uma anamnese, conhece você melhor, Ok? a gente tenta entender se você quer mudar alguma coisa no teu CNPJ, no seu CPF, Ok? te reposiciona nesse mercado, Ok. mas cria uma relação de empatia. Então, é uma assistência que vai incluir filmagem, outros tipos de gravação, bate-papo e um contato mais presente. Esse networking é muito importante. Aliás, falando de networking, o convite teve a ver com o fato da gente ter trabalhado junto. É verdade. Isso já acontece naturalmente no meio do professorado e dos profissionais da educação. Então, resumidamente, é mais ou menos aí a Perfeito, história. Perfeito, legal. Bom,
Trabalho em posicionamento, né? Isso, um Da empresa, um outra reposicionamento pessoa. também. Isso, Legal, isso. bacana. Muito bom. Você, então, além de... Eu posso falar reposicionador? Claro. Reposicionador é um... O que você ia falar? Não, reposicionador, não sei se ficou legal, mas tá bom, tá Pois bom. é, não deixa de ser. O fato é que você é um geógrafo e uma pergunta muito... Porque o cara é tão Tá rindo. plural, né, mano? É um cara tão plural. Mas assim, eu conheci o Alexandre trabalhando com ele numa escola. E ele foi trabalhar numa outra escola e me levou com ele. Posteriormente, a gente quase se encontrou num cursinho. Sim. Né? Você saiu e bem no momento que ele saiu eu acabei chegando. E é um professor de geografia de referência. E ninguém melhor do que você para responder uma pergunta. Muito se fala na importância das matérias de ciências da natureza, Sim. né? Trazendo muita importância para essas matérias quando o assunto é vestibular ou Enem, para acessar uma faculdade na área da saúde, né? Seja fisioterapia, enfermagem, medicina. Só que a galera fica um pouco confusa quando a gente diz que geografia é muito importante. Por que você acha que geografia é uma das principais disciplinas observadas quando se trata de vestibular para a área de ciências da saúde? É uma ótima pergunta. A tua pergunta é fruto, inclusive, de discussões com aqueles alunos que às vezes estão no segundo, no terceiro ano de pré-vestibular. Então, a geografia, se a gente pegar, vamos trazer uma referência. A segunda fase é tão aclamada, a segunda fase da FUVEST, né? A gente tem, parece um cabo de guerra meio injusto, porque a gente tem de um lado física, química, biologia, ou seja, todo o corpo que pelo Enem seria ciências da natureza, e do outro lado a geografia, como representante das ciências humanas. A geografia, ela é uma ciência de síntese. Mas antes de entrar assim na definição de geografia, vamos pensar, vou meio que fazer uma pergunta para explanar um pouco melhor isso. Vocês todos aqui no estúdio, vocês se sentem aconchegados nesse lugar? Sim, Sim. eu sim. Sim. O conceito de lugar, ele não é um conceito só espacial, ele é um conceito psicológico por conta do aconchego. Quando você fala de território, você fala de uma condição mais bélica, porque território nasce de uma disputa conceitual, até filosófica, entre França, que tinha uma política meio que de contenção territorial, e o reino germânico, a Alemanha, que estava com uma pegada mais expansionista. Sim, sim. Então a região é por adesão de semelhança e o território é expansionista. Mas vamos pensar o seguinte: se mexe com o nosso humor, positivamente está num lugar de aconchego, o humor é algo que fisiologicamente pode ser alterado no nosso corpo. Isso já Claro. tem uma relação direta com a medicina. Outro ponto, talvez menos filosófico: grandes sanitaristas aqui no Brasil, um país vanguardista em campanha de vacinação, institutos criados quase que de maneira parelha com a Europa, então traz o interesse médico. Nós temos alguns... O Parque de Itatiaia, que não está longe da gente, ele é um parque criado quase como um lugar meditativo, porque ele foi criado pela beleza paradisíaca, é um parque idílico. Então você reserva um recorte espacial para se sentir bem. Por um outro lado, quando a gente trabalha com população, que a gente chama de geografia política, aquela geografia descritiva, nós temos dados governamentais para você entender todo um cenário de onde você começa, por exemplo, um programa de médicos. A gente tem dados da população, como ela está envelhecendo, quais regiões que a gente tem maior quantidade. Então, a medicina tem na geografia Uma base... e uma potência. Quase que intrínseco. Isso, Quase que porque intrínseco, né? você, claro, porque você sente, você cartografa, você relata, você tem a parte histórica. Agora, eu estou falando de algo de definição da ciência. É claro que as questões voltadas para isso, elas não vão ser... Não é que elas não são refinadas, mas elas não vão trazer tanto essa parte da geografia histórica. Não são tão profundos Não são, assim, não são raciocínio, tão né? profundos, mas eu lembro uns anos atrás, vocês devem lembrar, a gente tinha aqueles provões para avaliar os cursos de medicina, de repente você vai ser avaliado aí no futuro, que eu lembro que vários candidatos, né, a médicos, estavam lá se formando, eles perderam muitos pontos nas questões que avaliam o trato com o outro, as questões populacionais. Eu lembro do amigo que foi fazer FAMERP,
E ele lá ficou impressionado, porque é aquele modelo de faculdade que você é quase um médico da família, né? E ele ficou impressionado nos lugares que ele tinha que ir, porque eles iam atender comunidades em que não tinha água encanada e o pessoal pegava a água suja, fervia, coava, e ele falou assim, puxa, como é importante eu ter noção da população. E a geografia faz essa síntese. Te dá essas Então, informações. é um pouco de ciência, um pouco de opinião, um pouco de amor pela geografia, mas eu entendo, né? E assim, tem mais um tempinho para responder, essa Fica aqui à essa é vontade, importante. muito legal. E a gente pode pegar mais uma questão, por exemplo, banco de dados da floresta amazônica, princípio ativo de remédio, tanto o remédio alopático quanto a homeopatia que dinamiza substâncias aí dos 3 reinos, a gente está falando do maior bioma equatorial do mundo. Então, você consegue conciliar a medicina com o que é preservacionista. Então, você tem muito para desenvolver. E a gente está acostumado com aquele médico de consultório, mas a gente tem aquele médico meio esquemão, médico sem fronteiras, Sim. e ele não vai só para o fronte tratar de questão de guerra. Não, ele vai acampar lá uma semana na mata para trazer material para estudo. Então, eu acredito que a geografia, ela melhora, inclusive, a tua visão enquanto estudante do porquê estudar medicina. É quase que intrínseco. Muito bom. A questão filosófica, a questão noção de pertencimento, você falou, né? Isso. Questão de longevidade de Bem-estar, determinadas De nações, bem-estar, de bem-estar. de dados concretos, que é importante, né? A parte estatística, a demografia E também. você já trouxe aqui uma resposta parcial ou completa, aí você pode me dizer, sobre a segunda pergunta que eu ia fazer. Como você acha que a geografia pode ser útil no estudo, por exemplo, da observação, talvez, da saúde pública? Existem, por exemplo, os sanitaristas, né? Uhum. Que vieram ao Brasil fazer o papel daqueles que se... Não sei se eles são sanitaristas ou são médicos, os estrangeiros que vieram Uhum. para cá. De qualquer maneira, você saber como é que eles vieram parar aqui, qual foi o programa de governo. Existe uma outra área que a gente pode só explanar e encerrar esse assunto sobre a importância da geografia no estudo da saúde pública? Ou é isso que nós tratamos mesmo? A gente tem, por exemplo, como a gente trabalha com dados populacionais de grande dimensão, e é Certo. interessante que o IBGE faz isso desde o final do século XIX, então a gente tem amostragem, a gente pode usar a geografia para tentar entender problemas muito complexos. Vou trazer uma curiosidade e amarrar com o tema. Uhum. No século XIX, uma comissão composta aí por belgas, por alemães, eles vieram entender o Planalto Central enquanto um possível lugar para se construir uma capital para o Brasil. A gente tem um livro muito interessante que fala um pouquinho sobre isso, Brasília, a capital da geopolítica, do Vezentini. Temos outros também, mas esse é um clássico. E Mas quando esses profissionais eram de saúde? eles eram naturalistas na época, porque você não tinha uma divisão tão clara. Uhum. Assim, a gente teve uma primeira divisão da filosofia e outras ciências, depois os naturalistas eram aquelas pessoas tipo Humboldt, tudo que davam nome aos lugares, e aí falava, puxa, isso pode servir para a medicina, isso aqui pode servir, de repente, para um cara que vai esboçar o lugar assim por diante. Eles foram para o Planalto Central e eles entenderam que o Planalto Central é um grande divisor de águas, hoje das 2 maiores bacias hidrográficas do mundo. E a gente sabe que o grande problema do Brasil é o saneamento básico. Sim, ainda é. E é um problema que politicamente é difícil de resolver porque você não coloca o teu nome lá no carimbo, porque você não resolve um mandato ou 2. Aham. E você ter noção da drenagem das águas, né? Você traz uma questão de transporte facilitado, inclusive de medicamentos, da qualidade dessa água, de um ambiente equatorial tropical em que você tem variação desse fluxo de água. Então, é um estudo rítmico do planeta e essa conexão tem muito a ver com a área da medicina, porque a gente costuma, o estudante de medicina, ele costuma ter até de maneira induzida no pré-vestibular, um pensamento mais cartesiano. Só que eu percebo hoje com terapias holísticas, com novas áreas possíveis, e essa garotada tá afim disso, e às vezes não tem a oportunidade de escutar um professor falando sobre isso, Uhum. essa conjunção entre o espaço, a área que a gente está estudando, a mata, as águas, para onde vai, de onde vem, tudo isso está conectado. Tem até um filme que o James Cameron adora, né, esse tipo de coisa, tudo que foi o Avatar, o primeiro Avatar, trata um pouco, né, aquela questão da árvore da vida, tudo conectado. Então, e um dos personagens era tetraplégico, ou seja, tem todo um aparato voltado para a tecnologia da medicina. Então a geografia tem esse olhar que possibilita, voltando, grandes projetos que vão envolver a medicina.
tá? Muito bom. Tem essas questões também das grandes epidemias, né? O lance da gripe espanhola, por exemplo. Existe lá um mover muito forte das peças do tabuleiro mundial, né? E é um elemento também que de repente pode aparecer. Existe alguma outra questão assim de epidemia, pandemia, que pode ser estudado também pela ótica da geografia? Existe. A gente tem uma matéria que é exclusiva da Unifesp, aqui de São José dos Campos, que é a Introdução aos Estudos de Futuro, com o professor Yukio, né? Um belo professor para trazer aqui para a gente, um cara maravilhoso, um Legal. senhor muito bacana para Olha entrevistar aí. no podcast. Eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas e eles usaram um modelo de previsão do futuro curto quando a pandemia começou a estourar. E uma das bases desse modelo era justamente a base cartográfica. Por quê? Hoje a geografia trabalha com o Sistema de Informação Geográfica, o SIG. Então você consegue colocar informações em tempo real em cada pixel, vamos supor, de uma tela. Então você clica ali, tem seu CEP, mas tem o seu tipo sanguíneo, Caraca. né? Você hoje pode colocar até, por exemplo, aquele estudo genético que o pessoal correu o mundo da NetGeo, tirando a amostra de sangue para entender um pouco da tua origem, as doenças que você de repente está mais sujeito, que nem o professor que veio antes de mim falou que tem gente que vai chegar até de repente aos 200 anos, essa pessoa já nasceu. O SIG, que é o Sistema de Informação Geográfico, consegue colocar todos esses dados de fácil acesso. Quer dizer, faz todo sentido, Então, né? imagina numa escala pandêmica, um monte de profissional chutando várias coisas e o cara da geografia, o engenheiro cartógrafo também, jogando isso no sistema de informação para que o mundo inteiro tivesse o acesso. Então, novamente, com a tecnologia, é uma ciência que acabou se tornando mais potente e perigosa. Porque vamos lembrar de um dos clássicos da geografia. A geografia, isso serve, antes de mais nada, para se fazer a guerra, né? Professor Yves Lacoste. Então, tem esse lado. Quando você pergunta da pandemia, tem um lado de qual país vai ficar mais fraco, de como a gente, de repente, pode vender um remédio mais caro. Então, tem esse lado que é o lado Darth Vader, que a gente pode comentar um pouquinho também, tá? Eu fiquei curioso quando você disse em relação ao IBGE. O IBGE foi feito na época do Império ou já na República? Do Império. Se não me engano, o IBGE, 1872 é o primeiro censo demográfico, tá? Depois eu posso conferir esse dado, né? Dom Pedro era apaixonado por tecnologia e a gente na escola aprendia a questão dos cabos subaquáticos, Sim. tudo. Tem até uma dica legal de livro, depois você passar no seu vestibular, Krakatoa, o dia em que o mundo explodiu, de um geólogo chamado Simon Winchester, que mostra a explosão do Krakatoa inaugura a imprensa moderna, porque a primeira notícia que em menos de 24 horas sai da Ásia aparece no jornal britânico. Mas por que eu estou falando disso? Porque o Dom Pedro foi um dos caras que gostou da ideia do cabo subaquático, que só foi possível você transmitir essa energia elétrica pelo oceano com a descoberta da borracha, das gomas do Sudeste Asiático, depois se adaptaram no Brasil, que também é um estudo geográfico que a gente não vai poder se aprofundar muito hoje, mas é da época do Império, respondendo a sua pergunta. Legal. Eu tenho uma curiosidade, né? Como um bom leitor de histórias, queria conhecer um pouco mais sobre a sua história. Tá. Conta pra gente onde você nasceu, por que você foi para esse caminho da geografia, como é que aconteceu essa mudança na tua vida de carreira, etc. Pessoal, quando eu conto a minha história, eu me emociono. Então, se eu chorar aqui... Certo. Não, brincadeira. Não, É para chamar a atenção do aluno, tá dentro? É aquela técnica, a gente faz alguma coisa chamar a atenção. Eu nasci em São Bernardo do Campo, Certo. que é o único lugar do Grande ABC que você vai ouvir, São Bernardo do Campo, né? Nasci na década de 70, num contexto político interessante, porque a força sindical crescia nessa região e a gente estava prestes a entrar na década perdida, momento que o Brasil paga muito juro de dívida, tenta se reestruturar e aquela área industrial tem a fuga das indústrias aqui para o interior próximo e tudo mais. Então eu na adolescência, década de 90, vou fazer escola técnica porque a gente não tinha dinheiro para pagar Lá tinha um ângulo muito... Ainda tem o singular, né, que eu não dava para isso. Dali fui fazer eletrônica, que não tem nada a ver comigo, mas foi uma experiência legal na área de exatas. E eu colho os frutos com os meus amigos de um grande ABC violento. Aham. Pais vendendo
casa na Praia Grande, sabe aquela coisa? Colega nosso que fazia estágio remunerado para pagar o inglês da irmã. E a gente acaba tendo um cenário antropológico para estudar no Grande ABC, pichação, tudo mais. Muito rock and roll na veia, a galera do Sepultura sempre circulando por ali, né? A Grande São Paulo, lá no Vale do Anhangabaú, o Escandurra colocava um Marshall gigantesco que dava oportunidade para o pessoal fazer tipo uma jam session, assim, coisa e Que tal. legal. E eu acho que implicitamente fui me interessando por essa questão de estudar um pouco mais sociedade. Só que antes de chegar na adolescência, eu acabei morando em Florianópolis, Balneário Camboriú, por conta da profissão da minha mãe. E quando estava no ensino médio, me surge uma oportunidade de ir de busão para o Chile, Olha com um só. amigo meu de família chilena. E a gente estava num lugar chamado Paso de los Libres, e eu vejo ao fundo assim um Aconcagua. E aí aquele pensamento bem de estudante, eu te entendo. Você que está assistindo a gente, eu falei assim, puxa vida, eu queria muito estudar isso. Que legal. Porque tinha um monte de gente, a montanha, mas eu não quero fazer geologia, porque tem muito cálculo. Aí um tio meu me chama, estava fazendo mestrado em sociologia na Universidade de São Paulo, na cidade universitária, e meio que na mesma época me chama para conhecer a USP. E ele fala, Lê, eu vou passar uma parte do dia falando com o meu professor na biblioteca, você fica à vontade. Gente, em 3 horas eu tinha república para dormir, festa para ir, lugar para comer. E a época que não tinha WhatsApp, eu falei, cara, eu quero viver isso. E aí eu entro nesse esquema tradicional do vestibular, só que naquela época, vocês devem lembrar, a FUVEST eram 160 questões, Sim. 2 dias de terrível. 80, era assim, parte de gramática, né, era uma gramática muito formal, por exemplo, era Cascuda, né? cascuda. Cascuda. Não tinha prova, faltava prova no cursinho, a gente fazia uma vaquinha para pegar trem tudo e buscar. Na sede eu fiz cursinho objetivo, a gente ia na sede de o Raul Feixou, no final da década de 80, coisa e tal. E quando eu entro, o pessoal faz um bolão, porque esse cara não vai passar, de eletrônico não vai passar, né? Quando eu passo no vestibular... Eles fizeram bolão pra saber se você ia passar Não, ou bolão dizendo que eu não ia passar, bicho, né? Tinha gente Não, que tudo contra. não, e era legal isso, né? E a gente levava na esportiva. Quando eu passo... geografia. Em geografia. Prestei outros cursos também, mas qual a banco? geografia ganhou meu coração. E eu lembro que quando eu chego na Universidade de São Paulo, não me cai a ficha. Então, por exemplo, o Milton Santos circulava no departamento, dividia a sala com o nosso professor de Geografia Só Milton Econômica. Santos, só. O Absaber estava lá, o Jurandir Ross, que classificou relevo, esse foi meu professor. Então, e eu não sabia. Eu era um cara completamente inocente, não conhecia esses caras. Eu lembro que um dia uma amiga minha me explicou mais ou menos onde eu estava. Eu fui pro bandejão da Química comer, desci, sentei no gramado entre a geologia e a geografia, coloquei a mão na grama, senti aquele cheiro e falei, gente, eu tô aqui, comecei a chorar. E aí começa uma história de encanto pela geografia. E com a educação, foi jogando RPG, a gente jogava RPG, vocês vão entender melhor, não é só de computador, viu, pessoal? Tem outros tipos. A gente jogava RPG de tabuleiro e uma amiga minha falou, cara, você seria um excelente professor. Eu falei, você tá maluca? Não, você mestra bem em RPG. Eu falei, mas o que tem a ver? E aí eu acabei ficando desempregado, eu trabalhava na época estagiário da Prefeitura de São Paulo, da Sempla, A culpa da é do Secretaria RPG, então. Municipal de Planejamento, naquele projeto do Parque Linear do Rio Pinheiros. E eu sou mandado embora. Minha esposa tá ali, mas eu vou falar isso não é segredo pra ela. Uma ex-namorada minha assumiu a chefia do lugar lá, tudo. Falou, olha, não vai ser legal a gente conviver, me manda embora, numa boa, né, sem muita crise. E uma colega minha Tá na bunda que do estudava, é isso mesmo, que estudava para ser freira, né, a única lá da geografia, Duas vezes. falou, olha, você mora em São José, coisa e tal, eu não vou conseguir pegar as aulas no lugar e me indica aqui. Eu já tinha experiência com a criançada de aula particular. E eu venho para São José para dar aula. Eu não sabia que o mercado estava aberto, que faltava. E falta ainda professor de química, professor de gramática, professor de geografia. Tudo mosca branca, esses caras. Verdade, verdade. Então, resumidamente, é isso. Muito bom, muito bom. Que legal. Interessante, né? E isso já tem, em sala de aula você tem 10 anos, 20 anos, Eu 15 tenho anos, esse ano completo 25. 25. Cara. 25 de sala de aula. E você, Raida, quantos anos? Eu já 16. 12. 12 anos. 12 anos, 16. 16 anos de sala, porque assim como você falou que o mercado estava aberto, no período em que a gente estudava, os estudantes tinham o mercado aberto. Hoje Sim. em dia a pessoa tem que se formar, só que a educação passou por um boom tão grande que até os estudantes estavam em sala de aula no terceiro, quarto semestre de faculdade, a gente já estava em sala de aula. Então eu tenho 13 anos de formado, mais 16 anos de sala de aula. Bom, Porque antes de me formar eu já estava em sala de aula.
Eu tenho hoje contato até hoje com os meus alunos do ensino médio, quando eu comecei lá em 2009, e hoje eles parecem mais velhos que eu. Estão mais barrigudo, com o cabelo mais branco, mais careca. Eles são minha chave para melhorar a autoestima. Sempre que eu vou pro Rio Grande do Sul, a gente se encontra para jogar. RPG. Não, não. RPG. RPG, não. Eu jogo um futsalzinho, futsal? eu ganho deles na corrida ainda. Tudo meus patos. Eu Abraço, lembro, galera. eu lembro de você, a gente treinando lousa, e eu falando pra Você você da sua voz. Eu falei, cara, aproveita essa voz. Na época não tinha podcast. E eu queria levar ele comigo para as escolas que eu tava. Isso é muito bom. E ó, é verdade, você trouxe Muito minha memória legal um negócio. Um dos meus maiores pontos de orgulho dentro da minha profissão é a minha lousa. Muito, muito lindo. E esse cara foi determinante. Ele e a nossa ex-diretora, a Iolene Lima. Legal. Professor, o senhor é ótimo, mas me explica o que você escreveu na lousa. Minha lousa era um caos. É mesmo, cara? Nossa, era caótica. Aí eu falei assim, não, daqui na hora que eu vou falando, eu vou escrevendo. Ele falou, mas não faz o menor sentido isso. Por que você não faz uma lousa bem organizada, né? E eu falei, pô, vou começar a investir nisso. Aí eu pintei o meu escritório com uma tinta efeito lousa. Bem quando a gente começou a trabalhar junto Sim, eu no lembro colégio de disso. Jacareí. E aí eu comecei a treinar minha lousa. E aí esse tipo de melhoria na parte profissional me abriu muitas portas. Então fica Sim. aqui meu agradecimento Imagina. em público aí. Palmas para você. Muito obrigado, Fidalgo. Eu acho que eu tenho no backup que você me mandava foto. E aí, não sei o que, a gente conversava Pode muito sobre melhorar? isso. Porque é uma dica legal para todo professor, né? O giz é a extensão da voz. Sim. E quando a gente está muito ansioso, a nossa lousa não mantém o mesmo padrão a partir da metade. A gente escreve rápido, o aluno não entende. É uma forma da gente se centrar. É verdade. E eu acho isso muito bom, tanto para o aluno, e a lousa é um ato de carinho. A gente faz para o aluno. Mas ele Claro. vai, professor, tem data show. Não, 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 não. Isso aqui é para vocês. É o nosso presente do dia. Inclusive foi porque quando aquele cursinho que nós trabalhamos, mas não concomitantemente. Pode falar nome, não. Não, Sem não. fazer jabá aqui. Não, sem jabá. Apesar que o programa é teu, né? Não, mas a gente só conseguia acessar esse cursinho se nós tivéssemos uma lousa minimamente aceitável. Legal. E esse toque foi o que me abriu Legal. as portas para o meu primeiro cursinho. Então, Fico feliz. fica aí o agradecimento. Ótimo. Mas já que a gente está falando de técnica de estudo, técnica de ensino, né? Técnica de, enfim, como lecionar melhor. Esses dias eu fiquei surpreso. Eu recebi de presente, ganhei de presente um livro, técnica de ensino. Ganhei de presente, por acaso. O professor se mudou, deixou comigo lá um livro, me deu o livro, então eu comecei a ler. Cara, nas primeiras 10 páginas, eu me senti assim, o pior professor do planeta, cara. Mas ele te deu por quê esse livro? Ele me deu muitos livros. Muitos livros. Teve maldade na Dentre os pergunta. quais, não, ele me esse deu, livro? ele se mudou, deixou comigo vários livros, dentre os quais havia esse livro de técnica de ensino. E Foi o por Gilbertão? incrível que O pareça, Gilbertão? foi o Gilberto. Eu também peguei vários livros dele. Pronto, agora tá explicado. Inclusive vários de ensino também, né? Também. Então, assim, ele me deu vários livros e, por incrível que pareça, eu nunca havia lido um livro sobre como ensinar a dar aula. Eu dou aula há 20 anos, me considero um bom professor, tenho tido bons feedbacks nos últimos anos e me achava, de alguma forma, assim, razoavelmente, né, preparado para dar uma aula. Mas ao ler esse livro, né, um livro não tão grande, não tão extenso, eu fiquei surpreso, cara, porque o quanto é possível melhorar dando aula. É verdade. As primeiras 10 páginas ali, com algumas técnicas de ensino, com algumas possibilidades de você encantar o aluno, e por meio da voz, por meio dos dias, por meio da organização, por meio de maneiras, né, múltiplas, existe um leque muito grande de possibilidades de melhoria. Então, assim, nos primeiros momentos ali dessa leitura, eu fiquei muito triste, né? Por que eu não estou fazendo isso? Né? Por que eu não estou fazendo isso? Mas também muito feliz por poder melhorar, por poder terminar de ler aquele livro, estou lendo ainda, e ter a certeza que ao terminar de ler esse livro, eu serei um professor melhor. Tem gente que começa, se aposenta e nunca Exato. voltou. E tá super Então, satisfeito. assim, nunca é tarde, né? Os professores que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, nunca é tarde para continuar estudando, para começar a estudar sobre como dar aula. Né? Não se sinta inferiorizado e também não se sinta o máximo. Dá para melhorar, dá para ir além, dá para buscar realmente referências para se tornar um professor melhor. E os relatos desse livro são de professores de Nova York. A grande maioria dos relatos eram de escolas de Nova York, escolas periféricas, onde essas técnicas eram aplicadas e os alunos tinham notas excelentes, excepcionais, em comparação com outras escolas que eram elitizadas. Ou seja, a maneira de ensinar, a maneira de trazer, de fato, técnicas de estudo, pode fazer com que um aluno muito abaixo da média
aos olhos das pessoas comuns, se transforma num aluno muito acima da média. Então, Perfeito. cabe a nós, como professor, de fato, extrair desse aluno o melhor que ele pode oferecer. Então, deixa esse testemunho aqui em relação a isso. Já fazendo a continuação, se você é um aluno que se considera abaixo da média, um aluno que não consegue atingir seus objetivos porque você, na sua visão, passou por um ensino médio caótico ou pouco eficaz, nós podemos ajudar você. A galera do Pop Enem, nós, Ismael e eu, bolamos um material completo com mais de 400 aulas, com as últimas 8 edições do Enem completamente gabaritadas, questões resolvidas e comentadas pelo nosso time de professores, professora Beatriz, né, de Geografia, Sim. corrobora aqui com o nosso querido Fidalgo. Então, gente, se você precisa e você quer arrasar no Enem, não pense duas vezes. A gente pode ajudar. Em algum lugar na descrição desse vídeo, você consegue acessar esse material e a gente aguarda a sua matrícula para fazer parte desse time de sucesso. Vem para a faculdade dos seus sonhos. Vem com o Pop Enem. Vamos que vamos. Fidalgo, me conta um negócio. Vestibular, você tem muita experiência com vestibular, né? Com ensino de cursinho, vestibular, e você também mostrou que tem uma vivência muito legal como vestibulando também. É fato que, atualmente, as notícias mais quentes do noticiário são muito cobradas nesses vestibulares, principalmente de cunho mais social e de democratização da educação, como é o próprio Enem. Você acha que é muito recorrente, por exemplo, questões de saúde pública caírem no Enem e a geografia poder ajudar de alguma maneira? Que coisas de saúde pública que hoje estão quentes aí? A pandemia ainda está recente, né? Que tipo de outras coisas podem cair, como, por exemplo, a questão da pandemia da Covid-19? Que mais que pode cair? Você falou do saneamento, falamos agora da Covid. Tem alguma outra coisa? Ou você quiser desenvolver uma dessas duas partes? Tem. Primeiro, eu só quero, assim, meio que acabar com uma mística de que quando a gente puxa a atualidade, só puxar para geografia. Porque, assim, redação, inglês, trabalham muito, obrigatoriamente com a atualidade. O início da atualidade como geografia, aqui na nossa região principalmente, uma das escolas pioneiras foi a escola da Embraer, né? O Juarez, que não chamava de atualidade, eram questões contemporâneas. Eu sei porque eu fui o primeiro professor a dar aula de questões contemporâneas lá. E a gente já conversava sobre isso naquela época. A gente precisa trazer outros profissionais. Pontualmente falando, teve terremoto, por exemplo, antiga Birmânia em Myanmar. Sempre que você tem vítima soterrada, toda essa ação de bombeiro envolve parceria entre países, às vezes países que não são nem tão próximos, são questões que costumam cair. A análise de população, como mortalidade infantil, a mortalidade infantil é ótima para você analisar a saúde pública de um país. Porque a taxa de mortalidade do Brasil deu uma leve guinada para cima, também é algo que pode ser trabalhado nessa parte de atualidades. Qualquer conflito, porque vão pensar no Enem, o Enem tem o texto norteador, então você pode trazer o próprio conflito da Ucrânia para falar das vítimas e tudo mais. Então, novamente, o estudante de medicina, por exemplo, ele vai aproveitar essa deixa. Mas não são questões específicas só de saúde. Ao mesmo tempo, o que é importante para você, estudante? É ter variedade de leitura. É assim, é ter interesse. É gostar da vida mesmo. Falar, poxa, eu vou atender tudo quanto é tipo de pessoa, então eu vou trabalhar numa profissão que eu vou ficar mais no escritório, mas não quero ficar isolado do mundo. Então, variar as fontes. Eu achei legal que vocês falaram do Pop Enem, porque eu sei que vocês têm cuidado para selecionar o material e não é uma relação passiva com o aluno, que deixa ele só estagnado na frente da tela. Vocês instigam a curiosidade. E isso é muito importante. Agora, a questão de meio ambiente voltado para a saúde pública também. Por exemplo, você pega a parte de agricultura orgânica, biodinâmica, versus o agrotóxico e tudo mais. Esse é um debate já antigo, mas que está sempre presente porque afeta a questão da saúde. E o clássico, que são os tipos de poluição. Então, lixo sólido, resíduo orgânico, água, ar, assim por diante. Quer dizer, tá super explicado por que as aulas de geografia do Pop Enem são as mais extensas, né? Sim, como é que é? É uma gama tão grande de coisas que acometem, que acessam o aluno na hora do vestibular. Muito interdisciplinar, né? Totalmente, né? Sim. Então a gente fala de atualidade, a gente fala de saúde, a gente fala de geopolítica, de cultura, de linguagem. Sim. A geografia abraça uma ciência muito completa. Eu, durante a pandemia, se não me engano,
não me lembro agora exatamente, mas eu tive a oportunidade de receber de presente um livro de geografia, recentemente, né? E eu, ao ver aquele livro na estante, em um determinado momento, falei assim, vou reciclar aqui, cara. Vou reciclar meu conhecimento sobre geografia. Achei que você ia jogar ele Não, fora. não, não. Vou reciclar, não. Vou Vou mandar reciclar pro meu lixo, conhecimento né? sobre geografia. E sentei, cara, e comecei ali a fazer um planejamento de estudo. Peguei o livro de cabo a rabo e devo ter lido, assim, acho que um mês. Preparei ali algumas boas horas e dei essa reciclada. Cara, aí me veio a seguinte pergunta, assim, por que eu não estudei geografia, cara? Por que eu não me formei em geografia? Porque, assim, aquilo me encantou tanto, era tanta informação que hoje, ao estar mais maduro, fez tanto sentido. Só que parece que na época que eu era adolescente, enquanto adolescente, aquilo ainda não estava tão claro, né? E hoje eu falei, nossa, mas tem tanta informação bacana que eu me vejo fazendo isso, eu me vejo ensinando isso, eu me vejo propagando esse tipo de conhecimento. Sobretudo a parte geopolítica, eu gosto bastante e tal. Seria uma mosca Então branca. é isso, é o que você falou aí, curiosidade, é gostar da vida, gostar das coisas, é buscar realmente informação, né, e se experimentar em áreas que às vezes você nem imagina que pode ser uma área de trabalho. Enfim, só um parênteses aí em relação a Mas isso. é interessante, né, Fidalgo, a gente falar para o aluno que existe um momento na nossa vida quando a gente atinge aquela mentalidade avançada que nós falamos no outro podcast, né, Ismael? Quando a gente atinge essa mentalidade, o grau de abstração começa a diminuir ou talvez a gente fique um pouco mais preparado para lidar com essas questões mais abstratas. E quando você era jovem e acessava esse tipo de conhecimento, ainda era muito abstrato. Então a gente está puxando ele para cada vez mais cedo ou talvez antecipar esse processo de desabstração ou de concretização do conhecimento. É muito interessante. Fidalgo, imagina que você tem que dar um conselho para um estudante que vai fazer vestibular, que vai fazer o Enem, e você, enquanto professor de geografia, você não pode sentar num banco de vestibular, uma cadeira de vestibular, e não saber o quê? Respirar. Mindfulness. Vou explicar o porquê. Eu estou lendo, depois eu deixo aí um livro do James Nestor sobre respiração. E a capacidade de regeneração, a capacidade que você tem de se centralizar, eu não estou falando de nada místico, eu estou falando de ciência. O corpo regulando o corpo. É algo que você... Por exemplo, quando você passa no vestibular, você esquece da prova. É impressionante. A respiração é algo que vai... Porque a nossa preocupação é que ele siga o curso. O Brasil tem uma taxa que há uns anos atrás batia em 49% de evasão. Uau, Isso é um gasto, não só para as famílias, para governo, para toda uma estrutura. Então essa questão de respirar é importante. Porque, por que eu estou falando isso? Não quero me alongar muito, Imagina. mas, por exemplo, vocês trabalham com pré-vestibular. Coisa mais terrível do mundo no pré-vestibular é quando todo mundo acorda, os professores, e vão dar dicas de como estudar. Um fala assim, começa pela prova mais difícil, outro começa pela prova mais fácil. Um fala, respira, o outro fala, não vai para balada no dia anterior, outro fala, vai para balada, leva chocolate, não come açúcar. Então, assim, eu acho que um mandamento universal é respira. Agora, a gente tem, não sei se você participou, aquela aula dos 8 mandamentos do vestibulando, porque 10 é muita coisa, e a gente tem alguns mandamentos, aí depois a gente numa próxima pode falar sobre isso, mas a respiração é muito importante. Tá no meio? É. Tá no E meio. não só para o vestibular em si, né? Para Isso tudo. no geral, isso. Quer dizer, a respiração, então, Isso, te a ajuda a respiração. centrar. É o prana. A respiração vai te tirar daquele loop mental e vai te tirar do branco. O nosso cérebro primitivo sempre vai ganhar aquela luta. Não pense no Pop Enem, já pensei. A respiração te tira desse loop e te coloca no centro de novo. É esse um grande segredo. Exemplo, os SEALs americanos, assim, a tropa de elite dos caras, são da marinha, não sei o quê, eles usam, pode pesquisar na internet, a respiração quadrática. Ela traz, olha que interessante, foco com o nível certo de relaxamento. Um dos testes que os caras têm que fazer é mergulhar no escuro ou passar por baixo de um transatlântico, sabe umas coisas assim? E essa respiração deixa o pessoal focado no começo, no meio e no fim. E é fácil de fazer, até para aquele aluno que é mais tímido, gente, não é... Não. Ninguém está percebendo, ninguém está te reparando na hora da prova. Você mantém tua individualidade, você fica tranquilo. Muito bom. Autocontrole, né? Autocontrole. Autocontrole, sem dúvida. Ismael, tiro curto? Não, mas tá muito cedo ainda. Não tá, não. Ele tá mandando ali, ó. 5 minutos?
Não, já foi 40 minutos. Ah, tá muito 40 ensinado, minutos. tem 20 minutos, vambora. Vamos lá. Então, vamos partir para a próxima pergunta aqui. Ah, Só uma coisa, descobri quem manda aqui, depois filma. É, É o cara do tempo, sempre. No tempo, Posso só, logo. se você perguntar uma coisa Claro, interessante, claro. rapidinho, que o Ismael falou. Você falou, pô, fiquei com vontade, de repente, de fazer geografia. Aham. Pouca gente sabe que o geógrafo tira CREA, por exemplo. Olha que legal. Agora, Uau, não sabia disso aí, não. então, teve concurso público em Caramba. São Paulo, do Departamento de Trânsito, que foi cancelado, porque não colocaram no edital o geógrafo. Ismael, a gente fazia uma brincadeira muito legal, não vou falar qual sistema de ensino, durante muitos anos, o professor de física, ele dava, naqueles aulões interdisciplinares, ele ficava com geopolítica. Eu ficava como o homem do tempo, por isso que eu falei com ele aqui, e às vezes entrava de improviso na aula. Então, a gente fazia essa brincadeira, porque o professor apaixonado pela vida, como a gente falou, ele exala isso para o aluno. Então, foi muito bacana o que você falou. E no nosso aulão a gente fez isso. O nosso professor de química era bomba. Ele era bomba, é Ele era verdade. bomba, ele entrou Tinha como até um bomba. O cara pavilhãozinho foi na cabeça. fantasiado. Então, isso é muito legal. Eu acho que essa questão deles perceberem nós como Sim. curiosos. Sim, sim, sim. E, Eu fui jornaleiro. né, isso. Fui jornaleiro. Você foi jornaleiro. É verdade. Mas vamos pro tiro que eu não tô aqui enrolando vocês, né, no programa, né? Vou enrolar os caras aqui, sacanagem. Isso, assim, você falou, é necessário chegar no vestibular e fazer o quê? Respirar. Isso, Isso é fundamental. Não só chegar. Aprender a respirar durante é importante. isso. Claro, claro. Não é chegar respirando e depois perder a respiração, Claro, né? claro. Tá certíssimo. Ah, quando você abre o caderno de geografia, Uhum. o que você precisa saber? Não posso chegar no Enem, não posso chegar na prova sem saber Principais temas? os principais temas. Tá. Então, partindo do pressuposto que a geografia é uma ciência social e por isso que ela categoriza o espaço para o Enem, se eu for falar, olha, esquece isso, estuda só aquilo, a ênfase é no Brasil. Então, a primeira categorização, sai mundos, Brasil. Entender taxa demográfica, população, agropecuária, agricultura, essa geografia mais descritiva. Isso, eu costumo falar que, de certa forma, é questão dada. Tudo aquilo que traz gráfico, um texto mais assertivo, assinado ali pela equipe do IBGE, te deixa numa zona de segurança. Porque você vai ver um modelo que é replicável nos materiais. Porque se eu falar assim, se liga na atualidade, eu como professor, teve ano que eu estava trabalhando com conflito, não lembro se era do Oriente Médio, os caras me cobram Moçambique. Teve ano quando eu era inexperiente, olha a brincadeira que eu fiz, ó. A Austrália nunca cai no vestibular, acho que a Unicamp pediu um mapa em branco da Austrália. Então, assim, Meu Deus. a gente dá umas gafas, mas então essa parte que foca assim, vamos pegar assim, mundo, pega Brasil, entenda a geografia como a ciência de síntese que categoriza o espaço e vai para meio ambiente, espalhando para tudo isso que eu falei, desbancamento, agropecuária, né? Mas por aí. Agora, todo ano tem a incidência dos assuntos do Enem, e aí os sistemas fazem isso. É sempre bom digitar e dar uma olhada, tá? Perfeito. Ah, fazendo um coro com a pergunta, não foi nenhuma pergunta, foi um testemunho que ele falou aqui sobre como a geografia é apaixonante. E você falando, deixa isso ainda mais claro, né? Que a geografia é Obrigado. uma ciência apaixonante, porque você incorpora essa área do conhecimento. Por que você... É uma impressão que eu tenho, de repente você pode até me corrigir. Por que você acha que, assim, eu vou usar até o mesmo adjetivo que você usou, né? Por que você acha que os professores de geografia hoje são moscas brancas? Porque eu, dentro do universo escolar, vejo o quanto as escolas penam para encontrar bons professores de geografia. O que aconteceu com o cenário universitário aí na parte de formação de docentes de geografia, que hoje faz com que essa ciência seja tão pouco representada? Primeiro que alguns cursos, de certa forma, derivam em parte da geografia. Perdão, pessoal. Exemplo, ecologia, a própria engenharia ambiental tem uma ligação. Oceanografia, que era só pós-graduação, voltou a ser graduação já tem alguns anos. Então, as pessoas que não querem algo tão geral já vão na graduação para uma parte mais específica do conhecimento. Oceanografia é apaixonante, por exemplo. A própria geologia também. Outros cursos ficaram famosos. Alguns cursos aqui no Vale ou fecharam,
ou readaptaram o currículo ao longo do tempo. Então, é uma questão espacial. São Paulo, por exemplo, tem cursos excelentes. Aqui, a Unital tem um curso com uma estrutura muito bacana. Mas a quantidade de pessoas que se formam aqui no Vale, que têm o interesse de trabalhar direto na educação, talvez não seja tão grande. E tem uma outra questão. Geografia hoje, ela traz uma dificuldade porque os estudantes eles têm um interesse muito grande, o que é saudável, nas questões sociais que estão muitas vezes polarizadas e que carecem de definições precisas. Vou sair de questão social. Por exemplo, você que consome alimento orgânico, se você, Anne Leonard, A História das Coisas, ela coloca que natural e orgânico na FDA americana não tem definição jurídica. Então, às vezes, você tem um pensamento de algo que está na mídia, que os estudantes estão discutindo, só que aquilo não pode ser escrito daquela maneira no vestibular. Você conhece a redação do Enem muito bem, Raider, você sabe que qualquer termo diferente, ou que pareça jocoso, pode até ser que sua redação seja zerada. É verdade. Então, o que eu acho interessante? Ter um momento em sala de aula e que a escola promova um momento de interação, sabe? Coloca uns puffs ali, uma vez a cada 15 dias vai professor de geografia, vai professor de ciências, vai professor... Para os alunos terem momentos mais informais, porque eles estão querendo conhecer muita informação que está na rede social, mas que às vezes ela não pode ser usada dessa maneira no vestibular. Então, novamente, o que aparece na sociedade demora um tempo para entrar o material didático demora para atualizar. Não tem jeito. É verdade. Por aí. Quando a gente pensa em material didático, apostilado, eles são mais ágeis na hora da atualização. Quando você pensa em materiais mais densos e reconhecidos aí no mercado, aí realmente a atualização é muito complicada, né? Sim. Passa por um processo muito ruim. Eu queria, como sempre, trazer alguns temas mais apocalípticos, né, cara? Apocalípticos, Esquentar um pouco mais. polêmicos. Pô, eu cheguei aqui, eu tava escutando o cara falando de Duna, né, do fim do mundo. Eu falei, pronto. Quase que eu fui embora. O mestre, a gente sabe que o cenário mundial hoje, geopoliticamente falando, ele está bastante conturbado já faz alguns anos, né? Sim. Como é que você entende hoje o Brasil frente a esse cenário todo? Político, econômico, social, que futuro nós temos frente a esse cenário hoje global? Sempre que eu vou falar de conflito, e isso já virou um chavão com os alunos, eu falo, você acorda bem todo dia com você mesmo? Você tem uma relação com a sua família, com os teus entes mais queridos, sem conflito? E às vezes, o conflito vem de fora. O estresse que a gente passou até no trânsito tá aqui, ó. E você se sente mais à vontade com as pessoas que você mais ama. Por que eu tô falando isso? Se a gente pegar a história da humanidade dos últimos 3.000 anos, a gente não tem 300 anos de paz. Se a gente pegar toda a formação da Europa, a vinda da família real é porque Napoleão está fazendo bloqueio continental. É uma doideira isso aí, né? E a vinda da biblioteca, tudo aquilo, né? Mas ler isso tudo aquilo parece tão tranquilo, né? Pois é, mas aí dá uma olhada. De um lado era Napoleão, do outro era o mar. Eu vou pro mar. A coroa portuguesa passa a ser representada no Brasil. O Brasil vira literalmente uma ponta de lança. Ponta de lança é uma teoria geopolítica. Você teria o núcleo de uma terra, a área pivô e a ponta de lança, que é onde acontece conflito. Então vamos pensar no Brasil. O Brasil está num momento muito democrático, porque a gente está falando de dois lados da política. Só que a gente não está acostumado, a nossa democracia é muito nova. Então a gente tem receio de falar da democracia e ferir a democracia. Então o Brasil passa por uma reestruturação que traz um conflito interno e a gente fica assustado porque esse conflito interno pode extrapolar a fronteira. Sim. Só que, historicamente, o Brasil é o país que mais cresceu na América do Sul. Nós somos os caras que expandiram as fronteiras. Sim. Nós somos os caras que só não temos da nascente a foz da bacia do Prata porque a gente perdeu o Uruguai, o único território ali que a gente não conseguiu. Pega a história do Barão do Rio Branco, como ele expandiu. Então, o conflito, para quem estudou geografia, ele sempre vai existir.
Geografia tem uma matéria chamada geopolítica, que é o desenho do pink do cérebro. O que, que nós vamos fazer hoje? Vamos conquistar o mundo. Dominar o mundo. Agora, o que acontece com o Brasil? A geopolítica, apesar de ela ser muito falada, em termos científicos, ela é pouco estudada, ela é muito exclusiva. Assim como biogeografia, geomorfologia, principalmente da geografia. Biogeografia, o pessoal da biologia faz tudo. Então, o que, que vai acontecer? A gente tem uma crença, muitas vezes, na política externa, que é bonito ficar, por exemplo, em cima do muro. Só que vocês perceberam a contradição? Quando a gente fala da própria população hoje, a gente até apelida quem está em cima do muro, quem não é de um lado ou de outro. Então a gente está passando por essa contradição. Internamente, é feio ficar em cima do muro. Externamente, vamos ficar um pouco em cima do muro. Então, não dá para falar em pouco tempo sobre isso, mas é uma pergunta interessante, porque o Brasil não é um país pacífico. Agora, vamos pegar dados? É um dos países que mais morre gente assassinada no mundo há décadas. Né? É um país que a gente vê um nível de violência porque a gente é o país mais ansioso do mundo. Então, novamente, a geografia consegue estabelecer algumas correlações e aí a gente chama uma ajuda de um corpo interdisciplinar para aprofundar essas questões. Tá? Legal. Já estamos indo para a parte final aqui. Bora, vamos lá. Mas passou muito rápido aqui. Passou, Pô, mas eles não me contaram 50 isso aí. e Você viu poucos ainda minutos. um esquinho? Não. Pô, aí... Acabou, tinha lá em cima, não tem mais. Tinha lá em cima, eu olhei pro refletor, holofote aqui, pronto. O cara olhou aqui, mas vamos lá. Não tem mais. É. Vamos lá. Um artista. Um artista, Diz aí. um artista, Qualquer um. Você Um cara que você admira, que é como artista, referência. como criador, como um cara que tem uma Um mentalidade músico, um criativa, autor, um ator. brasileiro ou gringo. tem que ser então famoso, assim. Não, Cara, necessariamente. pode ser... Cara, meu pai é um artista que eu admiro. Olha que legal. Meu pai é pintor autodidata e eu aprendi muito sobre arte com Legal. ele. Ele pinta surrealismo, né? Tem a referência principalmente do Dalí, impressionismo também. E eu lembrei dele porque esses dias a gente estava olhando um vídeo do Picasso, da fase melancólica do Picasso, fase azul. Ele estava me explicando como isso funcionava. Ele me introduziu assim na arte. Então é uma legal. pessoa que eu... Né, parece coisa da Miss Mundo. Livro preferido, Pequeno Príncipe. Cara que você admira é o meu pai, mas o meio artístico não tem como, né? Porque eu conheci gente do meio artístico, cartunista, tudo daí. Então é muito legal. Muito bom. Né? Uma banda. Uma banda, AC/DC. Ah, não. Quase que eu vim com a camiseta, né? Quase, bateu. Mas o bateu. Dire Straits também eu tenho que fazer menção aqui. Legal. Quer tocar duas? Tá parecendo a Maria Gabriela, pô. Uma cor. Uma cor, né? Um brasileiro ilustre. Brasileiro ilustre. Vivo ou morto? Puxa, tem assim vários, mas deixa eu ver um que eu admiro bastante para no vivo ou morto. Pensar. O Aziz Absaber, eu acho que ele poderia ter sido mais valorizado, porque é um cara que conheceu o Brasil a pé. E no final da vida, com toda a tarimba científica, preocupado com a fome, é uma pessoa que eu colocava, eu coloco como... E um poeta muito bacana, o Tiago de Mello, uma pessoa impressionante. O Tiago de Mello... É vivo? Não, Tiago de Mello não. Então, o Aziz Absaber e o Tiago de Mello, acho que é muito forte aí a influência dele. Ele falou que é feio ficar em cima do muro ou ele falou que é feio ter um lado? Acho que Ele não falou uma coisa nem outra. Ele falou Acho que eu uma dei uma enrolada época aí, né? Uma época era feio, outra época não é feio. Um político. Um político, Vivo ou morto? vivo ou morto? Não vou ficar em cima do muro, mas eu preciso pensar. Não vamos para a parte mais recente, né? Talvez. Como preferir. Desde Dom Pedro? Brasileiro ou... Bom, pode ser. Pode ser gringo, não faz mal, pode ser. Os brasileiros tão difíceis. É de difícil, responder, né? cara. Cara, apesar da personalidade dele, o Abraham Lincoln tem uma história fantástica. Fantástica. Da profusão de uma ideia e de bancar. Então eu acho que... Acho não. O Abraham Lincoln, muito interessante depois. A história dele é muito bacana. Sim. Isso aí. Tem alguma, agora para finalizar, se você não tiver mais nenhuma. Tem um monte.
Então, faz você Vocês têm que perguntar para quem manda, o cara do tempo ali, ó. Faz mais uma aí. Não, ele fez assim com a ele fez assim com a mão. ó. Eu chamei você para... Sexta-feira, pô. A gente vai pro boteco ainda. Chamei você para conversar aqui. Quero voltar para cá. O cara já falou de uísque, agora boteco. Não. Chamei você para trocar uma ideia e te adiantei mais ou menos as perguntas que a gente faria. Tem alguma pergunta que você achou que eu ia fazer e acabei não fazendo? E aí você pode perguntar para você mesmo e responder, porque eu fiquei curioso também. Tá, tem uma pergunta. O que eu vejo, quando a gente começou a dar aula, o professor era o centro de todo o processo e a internet nos trouxe uma característica. Tira o professor de centro do processo, tem um lado bom do aluno protagonista, mas ao mesmo tempo a gente conhece os dois lados de uma pessoa. Às vezes uma pessoa que fez uma obra incrível, você sabe que nos bastidores, porque a internet traz tudo isso. E tem um filme que me marcou muito, A Vida é Bela, que ele disfarçava uma situação de guerra para o filho dele. Então aquele aparato, né, o Benini, e o filho não sabia, ele encenava que a guerra de repente não estava acontecendo, né? Tem uma cena que eles vão para a estação de rádio, tudo. E a pergunta que eu faria é: como a gente faz para mostrar para o estudante, para fazer essa parceria de que a vida é bela? E talvez eu não consiga responder, porque aí que eu me perco enquanto professor para tentar, de repente, virar um educador, mas ainda não me reencontro totalmente. Porque o que eu percebo hoje? Se esse programa fosse há 15 anos atrás, a gente estaria falando de manobra de pré-vestibular, de como dar pirueta, né? E hoje a gente está falando de evasão nas universidades, de resgatar aluno, de ter que respirar numa prova. Então a pergunta seria essa: a vida é bela? E fica aí o convite para vocês assistirem esse filme. Né? Os estudantes, acho que vocês vão gostar. Assistam com a família, se é que eu posso pedir isso. Claro. Eu tenho talvez a última pergunta, dependendo do tempo que ele vai levar para responder. Anota aí quantas são as últimas, viu? Marca aí. Eu fiz a minha última. Bem, todos nós aqui somos brasileiros, acredito que você também. Sim. São Bernardo, né? São Bernardo. São Bernardo. E aí, com muita angústia no coração, eu te pergunto o seguinte: nós todos aqui, enquanto professores, temos a audácia de acreditar que o Brasil tem jeito. Nós teremos um país melhor, nós teremos um país mais próspero, que os nossos jovens têm algo nesse futuro que os espera. O que o Brasil hoje tem que parar de fazer, né? Que nós brasileiros, né? Vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade concreta, o que nós brasileiros, enquanto cidadãos, enquanto políticos, enquanto empreendedores, temos que parar de fazer ou começar a fazer de fato, né? Talvez pela via política, talvez pela via dos estudos. Você entende que é necessário fazer algo hoje para o Brasil para que a gente possa ter de fato um futuro razoável, um futuro digno, um futuro honrado? O que é preciso fazer? Como professor, como você entende isso? Entender que todo espaço é um espaço de aprendizagem e de estudo. A gente vincula o estudo a uma área física, a um edifício. E aí eu tenho que tirar o chapéu para as professoras da criançadinha e para os professores. Eu admiro muito, e eu tive uma experiência de conhecer com uma querida amiga que é coordenadora de escola, que trabalhei um tempo com ela, a experiência do pessoal na Reggio Emília, região italiana, totalmente destruída, em que o Malaguti, que é um psicólogo, chega ali e eles querem reconstruir aquela região pela educação, só que está tudo arrebentado, tudo sucateado. E ele fala: escuta, todo lugar é lugar de aprendizagem. E hoje esse lugar não é o nome só de uma escola, é de toda uma região, e toda a comunidade participa das decisões da escola, e vai gente do mundo inteiro. Diz que o queijo da Reggio Emília é maravilhoso, o vinho, mas vai gente do mundo inteiro para aprender essa experiência. Então eu acho que o Brasil pode ser mais didático. Perfeito. O Brasil ainda é pouco didático. Perfeito. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado por compartilhar
tanta sensibilidade, toda a sua experiência com a gente, viu? Galera, sigam o Alexandre nas redes sociais. Qual que é? @FidênioCast, como é que é? É isso, @FidênioCast, né, que é o nosso estúdio de criatividade. E eu não quero só deixar de agradecer vocês, porque vocês me deixaram muito à vontade aqui. Muito legal o que legal, aconteceu. que bom. E o pessoal que cuida aqui do som do tempo. É o que manda. Né? Não, mas é legal você chegar no lugar e ser bem recebido e não vai aparecer. Mas o meu segredo é que eu trouxe a minha esposa também, que, né? Pronto, Se eu dou uma aquele que tremida, uma titubeada, eu dou uma olhada para ela, ela dá aquele sorriso tranquilizador, né? Obrigado, Legal. viu? Mais uma Parabéns. vez, muito obrigado. Sucesso para vocês. E não podemos deixar de falar que esse podcast é um oferecimento do Colégio PNR, mais novo colégio de ponta aqui de São José, nosso patrocinador master. Então, não perca tempo. Em algum lugar também na descrição, né, Ismael? Matrículas abertas. Matrículas abertas, você vai ter acesso a toda a informação de que você precisa para fazer parte também desse time do Colégio Presencial PNR aqui em São José dos Campos, beleza? Mais uma vez, muito obrigado Eu que agradeço, gente. muito Sucesso para todos nós. pela inspiração que você traz a nós, Que bom. professores, e a todos os alunos que estão nos assistindo aí. E Muito um abração para os alunos, né? Para os nossos estudantes aí. Tchau, pessoal. Até o próximo podcast. Vem para a Faculdade dos Seus Sonhos. Tem com o Papo Enem. É isso aí. Legal, pô, bacana.